27 de maio. Percebi que no frigorífico jogam creolina no lixo, para o favelado não catar a carne para comer. Não tomei café e andando meio tonta. A tontura da fome é pior que a do álcool. A tontura do álcool nos impele a cantar, mas a da fome nos faz tremer. Percebi que é horrível ter só ar dentro do estômago. Comecei a sentir a boca amarga. Pensei, já não basta as amarguras da vida? Parece que quando eu nasci, o destino marcou-me para passar fome. Catei um saco de papel. Quando eu penetrei na rua Paulino Guimarães, uma senhora me deu uns jornais. Eram limpos. Eu deixei e fui para o depósito. Ia catando tudo que encontrava. Ferro, lata, carvão, tudo serve para o favelado. O Leão pegou o papel. Recebi 6 cruzeiros. Pensei guardar o dinheiro para comprar feijão, mas vi que não podia porque meu estômago reclamava e torturava-me. Resolvi tomar uma média e comprar um pão. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu, que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo, depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. Meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na vida. Nascida em Sacramento, Minas Gerais, no ano de 1914, Carolina Maria de Jesus enfrentou desafios desde sua infância. Carolina iniciou seus estudos aos 7 anos de idade por incentivo de sua mãe, porém, devido a dificuldades financeiras enfrentadas pela família, ela precisou interrompê-los no 2º grau. Apesar da interrupção em seu estudo formal, Carolina aprendeu a ler e a escrever, o que a possibilitou posteriormente criar obras literárias de sua própria autoria. Após o falecimento de sua mãe em 1937, Carolina Maria de Jesus se mudou para o estado de São Paulo, onde iniciou seus trabalhos como empregada doméstica. Em 1947, Carolina teve seu primeiro filho, o que fez com que ela perdesse o emprego. Tal fato fez com que Carolina precisasse se mudar para a favela do Canindé, onde passou grande parte de sua vida. Mesmo com todas as dificuldades, Carolina dedicava seu escasso tempo à prática da escrita, acreditando que por meio deste, um dia, ela conseguiria sair da favela. Carolina começou a escrita de seu diário em 1955, o qual viria posteriormente a ser sua obra mais famosa, o livro que mudou a trajetória de sua vida. A publicação ocorreu em 1960, através de um jornalista que, ao fazer uma reportagem na favela do Canindé, conheceu Carolina Maria e ficou encantado por suas obras. Quarto Despejo segue o formato autobiográfico, onde Carolina Maria retrata as dificuldades vividas não somente por ela, mas também pelos demais moradores da favela, os quais ela mencionava frequentemente. Carolina escreve em seu diário acerca da situação política vivenciada em seu país na década de 60. Seu livro é considerado atemporal por apresentar situações que estão presentes na sociedade até a era atual. Com a publicação, Carolina ficou conhecida, mas infelizmente não foi o suficiente para tirá-la da situação da pobreza, visto que uma autora negra na época não surgia interesse nas pessoas. Carolina faleceu em um sítio na periferia de São Paulo. Apesar de ter sido traduzida para 14 idiomas e vendido mais de 1 milhão de cópias em mais de 40 países, a obra não é muito conhecida em salas de aula. A escritora e pesquisadora Regina Del Castanho, em seu livro Literatura Brasileira Contemporânea, Território Contestado, questiona a escolha dos livros literários utilizados em sala de aula e a maneira como são discutidos. Não é raro que em sala de aula algum aluno se refira a Carolina Maria de Jesus, por exemplo, como a semi-analfabeta, como se alguém capaz de escrever livros com a força e a beleza de Quarto de Despejo ou Diário de Bitita fosse ser analfabeto só por escapar vez ou outra daquilo que é determinado pelo vocabulário ortográfico. Durante a produção deste documentário, conversamos com diversas pessoas que nos disseram que não sabiam da existência de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Isso ressalta a importância de trabalhar essa e outras obras semelhantes no ensino brasileiro. Mas não conseguiu me pegar. A literatura é uma forte aliada ao estudo dos direitos humanos.
Por meio de suas obras, os autores expressam a realidade e denunciam violações a esses direitos. No caso do livro O Quarto de Despejo, Carolina retratava a falta de garantia de direitos básicos presentes na Constituição Federal de 1946, que era a Constituição em vigência na época. Assim como no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, a Constituição de 46 estabelecia como direitos sociais o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. Carolina teve por diversas vezes violações a esses direitos. Em seu livro, ela retratou a fome, o preconceito, o racismo, a dificuldade enfrentada por ser mãe solo e, principalmente, a falta de assistência por parte do Estado. Carolina sabia com exatidão qual era o papel do Estado e se revoltava contra os governantes da época, dizendo que eles só se lembravam dos pobres nos períodos de campanhas eleitorais. Certa vez, ao ser questionado por seu filho sobre o porquê de não confiar nos políticos, respondeu: "Não, meu filho, a democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco, a democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que sou poetisa e que o poeta enfrenta a morte quando vê seu povo oprimido." O que são direitos humanos para a senhora? Então eu vou falar, os direitos humanos é uma pessoa boa de direito, sabe lidar com todo mundo, boa pessoa de direito maior ainda, gente comprar e pagar, porque tem muita gente que é safado, compra e não paga, né? Vocês acham que é assim, Tonho? Você não acha, menino? Isso aqui é, Maria? Eu acho que é, pai. Comprar e pagar, a gente tem direito de pagar as coisas da gente direitinho, e como diz o Cardoso, viver mais da gente também, poder não ser preciso de viver descombinando com ninguém, você não acha? Para mim, direitos humanos são aqueles direitos que a pessoa tem como cidadão, educação, alimentação. Direito? Direito humano. Você sabe como você te responder? Uma pessoa assim, não sou muito inteligente, eu sou lavrador, tá? Mas graças a Deus eu tenho muita oportunidade assim, de servir as pessoas, sabe o que eu posso. É uma pergunta muito envolvente, porque direito é uma palavra pesada para o nosso relacionamento, porque parte do princípio de que nós somos iguais, que nós somos irmãos, parte do princípio que Deus fez tudo para todos. Então, da lei divina vem já a resposta que direito humano é um presente que Deus oferece a todas as pessoas. Terem vida digna, terem acesso às necessidades fundamentais da vida, à educação, à saúde e na sociedade. Então é um presente que Deus oferece que a gente deve respeitar o que Ele me deu e também respeitar o que Ele deu ao meu semelhante. O que são direitos humanos? Ué, isso aí que eu tô te falando, eu não sei responder. Por isso que eu tô te falando, mas Bom, eu acredito que direitos humanos sejam os direitos básicos que todo ser humano deveria ter, né? Deveria ser concedido a qualquer ser humano. Direito à vida, em primeiro lugar, né? Direito a ter saúde, moradia, trabalho com condições dignas, né? Cada um tem um direito, né? Não sei assim explicar igual vocês não, mas cada pessoa, né, tem um jeito de agir, de ser, então. Mas o que de fato são direitos humanos? De acordo com Valério Mazzuoli, direitos humanos são direitos garantidos por normas de índole internacional, com o intuito de proteger os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das pessoas sujeitas à sua jurisdição. Ou seja, direitos humanos são direitos intrínsecos ao ser humano e que devem ser protegidos de maneira universal, independentemente de cor, raça, gênero ou condição econômica.
Segundo o filósofo Immanuel Kant, o homem deve ser reconhecido como um fim em si mesmo e nunca pode ser usado como um meio para alcançar um fim. Em seu livro Metafísica dos Costumes, Kant escreve que o imperativo prático será, pois, o seguinte: age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa quanto na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim e nunca simplesmente como um meio. Ou seja, a pessoa humana tem o direito a ser resguardada e respeitada como um fim em si mesma e não pode ser objetificada ou até mesmo usada como um meio para alcançar um fim. Mas não conseguiu me pegar. Em primeiro momento, é importante entendermos que há diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Apesar de serem considerados como sinônimos, os direitos humanos são direitos com índole internacional, enquanto os direitos fundamentais são direitos internos, que estão presentes no ordenamento jurídico de um país. No Brasil, a Constituição Federal possui uma série de direitos fundamentais voltada à proteção da dignidade da pessoa humana, como são os casos dos direitos e deveres individuais e coletivos, como apresenta no artigo 5º, que prevê que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Prevê também direitos sociais, que são direitos que asseguram condições dignas de vida, por exemplo, o direito à moradia, ao lazer, à segurança, previstos no artigo 6º. Direitos de nacionalidade, que constam no artigo 12 e 13, e direitos políticos, que tratam da participação política e o exercício da cidadania, no artigo 14 ao 16. Nos baseamos no artigo 6º da Constituição Cidadã para realizarmos o projeto integrador. E para isso, convidamos 4 profissionais para realizarmos entrevistas relacionadas ao livro 4º de despejo com os direitos fundamentais. Como você interpreta o direito à educação garantido pela Constituição Federal de 1988? Quais são as implicações desse direito para o sistema educacional no Brasil? Bom, a educação ela é um direito de todos, ela é um dever do Estado e também da família. Agora, para o sistema educacional, o que isso implica? Uma merenda, né, de qualidade, uma merenda saudável, a vaga à escola, que é o principal, né, o sistema educacional, público, ele tem que ofertar a vaga, indiferente da idade. É direito, né, da criança, do adolescente, até mesmo do adulto, né, do pessoa que já está em fase adulta, ter direito à vaga, ao transporte, e também o sistema educacional ele tem que viabilizar o acesso à saúde para esse estudante. O livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, expõe as condições de vida nas favelas e a marginalização social enfrentada por Carolina Maria de Jesus. Como a Secretaria de Educação atua para garantir que crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, semelhantes às escritas no livro, tenham acesso à educação? A Secretaria Municipal de Educação hoje, nos tempos atuais, ela tem uma relação de intersetorialidade tanto com a assistência social quanto com a saúde. A educação, a saúde e a assistência social, a gente trabalha juntas, a gente caminha juntas. Então, a partir do momento que eu percebo que na escola, na unidade escolar onde a criança está matriculada, que ela é uma criança em situação de risco ou vulnerabilidade, aí eu tenho que estar acionando os órgãos competentes, seja da assistência, seja da saúde. Quais são os principais desafios para garantir que todos os alunos tenham acesso à educação de qualidade conforme a Constituição? Olha, são muitos os desafios, mas eu vou citar os principais, na minha opinião. Hoje, nós não temos famílias, né, na sua grande maioria, famílias compromissadas com as crianças, né? Nós temos também que investir muito na formação dos nossos professores, o corpo docente, né, das unidades, é também um grande desafio. Um outro grande desafio é o desinteresse dos alunos, né? O ensino hoje ele tem que estar sendo muito dinâmico, proporcionando aos nossos alunos aspectos atrativos para que ele tenha interesse em estudar, em estar ali na escola,
né? Principalmente para a fase adolescente, porque a partir do ensino médio os alunos já estão aí ingressando no seu primeiro emprego, né? Então eles imaginam que quanto mais tempo eles estiverem no emprego, maior salário eles vão ganhar, e já não querem ir mais para a escola. Então, esse, na minha opinião, são os maiores desafios que a gente enfrenta. E também a gente precisa ampliar as políticas públicas para a educação, para que ela se torne realmente de qualidade. Apesar de ter frequentado a escola até a 2ª série do Fundamental, Carolina escrevia como ninguém. Qual a importância da alfabetização e da escrita nos dias atuais? A escrita, a alfabetização, né? Quanto mais eu leio, melhor eu escrevo e melhor eu abro a minha mente para os assuntos, né? Diversos, assuntos políticos, assuntos, né, diversos. E a partir do momento que eu tenho essa consciência crítica, que somente o estudo, a leitura vai fazendo com que eu desenvolva, eu consigo, né, ser uma pessoa politizada, eu consigo ser uma pessoa que saiba estar me posicionando, né? Ninguém vai fazer a minha cabeça, eu vou ter uma opinião própria de determinado assunto, ninguém vai conseguir me manipular, né? Então, a alfabetização, a escrita, ela leva o cidadão, a pessoa, o estudante a ter uma consciência crítica, que é o mais importante hoje, na minha opinião, enquanto educadora. Como a integração de estratégias comunitárias e participativas pode melhorar a eficácia dos programas de saúde em áreas de vulnerabilidade? Bom, essa pergunta eu acho que é uma das perguntas mais importantes que nós, da saúde pública, deveriam realizar todos os dias. Só que, infelizmente, passa-se batido. Eu entendo que estratégia comunitária, estratégia pública, ela deveria caminhar junto. Por quê? Nós hoje temos muitas dificuldades de participação da sociedade nas políticas públicas, nós temos dificuldades na participação eleitoral. Entenderam, lembrando, estou falando eleitoral no sentido não político, mas no sentido de nós entendemos realmente o que está acontecendo. Isso eu falo de uma forma generalista, nas eleições para presidente, nas eleições médias. Por quê? Porque a garantia do direito depende muito de quem a gente coloca para nos representar. E isso é uma dificuldade muito grande. As pessoas, elas ficam muito iludidas nesse período, no sentido de que eu te falo coisas bonitas. Você acredita se você quiser. Mas no período político a gente fala muita coisa. Eu tenho o costume de falar assim, acredite não no que eu te falo, mas no que eu te mostro. Porque é fácil eu falar bonito, difícil eu fazer. Isso a nível político. Outra coisa eu vejo a necessidade de valorização do profissional de saúde de uma forma generalista. Talvez se ele fosse mais valorizado, ele teria até mais gás para ele atuar nas políticas públicas, na conversão do processo, na garantia de que esse usuário ele vai estar dentro dos dispositivos de saúde, para que ele atue de forma ativa, para que ele consiga entrar dentro do dispositivo de saúde não só quando ele necessita, mas quando ele também tenha voz para falar o que ele quer, o que ele sentiu, o que ele necessitou, para que a opinião dele seja válida. Porque melhor do que eu que estudo é você que sente, é você que passa. Porque lógico que no momento da necessidade você me pede aquilo que você entende que você precisa. É o básico do básico. Mas quando você não necessita, você também tinha que ter voz para falar sobre a sua experiência. Até para que o matriciamento fosse melhorado, para que nós tivéssemos projetos pilotos, para que a gente conseguisse discutir em momento não público, no sentido de eleitoral, as políticas públicas. Eu falo a nível de gestão, hoje mesmo a gente estava conversando no ponto de vista de saúde mental, nas prerrogativas que eu, enquanto pessoa, tenho para o futuro. Se faz necessário a gente discutir isso. Hoje a gente discutiu sobre políticas de saúde mental, a gente discutiu isso a nível de município Luz. A gente discutiu, hoje eu já lancei para política de saúde bucal. O que eu acho que falta, a gente não vê um congresso interno de política para saúde bucal. E a odontologia não precisa? Ah, não, porque ela já faz aquilo que é obrigatório. Já vem a verba, ele já é um integrante, mas e aí, cara?
Será que não poderia ser feito mais do que o básico? Poderia, mas a gente fomenta meio, a gente não fomenta. Entende? A gente cobra execução porque precisa prestar conta, precisa garantir o número da execução, eu preciso ter comprovação daquilo. Mas a política de saúde bucal, para mim, que veio de uma política muito maior, né? Muita gente não sabe, mas eu fiz parte do projeto de saúde bucal do Estado de Minas Gerais com o projeto do Complexo de Saúde, que foi o REFES. Então a gente que entende realmente política pública, existem muitas coisas que poderiam ser feitas. Aí a gente pensa, isso eu tô falando de saúde bucal e atenção de saúde mental, que são as que eu vejo que são deixadas um pouquinho de lado. Mas e os outros dispositivos? Nós temos muitas estratégias que poderiam ser feitas que ficam para além, ficam esquecidas, porque a gente pensa muito no básico. E isso eu falo que eu tenho 2 meses só de política pública em luz. O Ministério Público, como protetor da democracia, atua para impedir violações ao direito descrito na Constituição Federal. De que maneira o Ministério Público age para assegurar esses direitos? O Ministério Público ele tem uma função essencial prevista na Constituição, né, no artigo 127, não como proteção, como protetor do regime democrático, como protetor também de interesses individuais disponíveis e interesses sociais. Dentro desse campo da democracia, que é um campo amplo, o Ministério Público ele atua em diversas áreas, diversas funções. Nós temos aí como fundamento da cidadania a defesa do Ministério Público na asseguração do direito à educação, no direito à saúde, no direito à proteção dos idosos, enfim, são vários direitos que são assegurados por parte do Ministério Público. Assegurar a democracia é evitar, proteger as nossas liberdades, proteger ameaças que podem ser feitas na nossa liberdade. E nesse sentido, o Ministério Público atua como guardião também da sociedade. Em suma, o Ministério Público é servir a população. No livro Quarto de Despejo, retrata a vida nas favelas do Brasil e a luta contra a pobreza e a discriminação. Como a justiça pode contribuir para assegurar os direitos fundamentais às pessoas em situações de vulnerabilidade? Bem, as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas estão, muitas vezes, com os seus direitos violados. O artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República, e também traz como fundamento da República a dignidade da pessoa humana. O artigo 3º, inciso 3º, traz como objetivo da República erradicar a pobreza e promover a redução das desigualdades sociais e regionais. E nesse sentido, as pessoas a população em situação vulnerável, ela tem que ser garantido o seu direito. E o Ministério Público está aí à disposição da sociedade para garantir esses direitos às populações em situação de vulnerabilidade. Na prática, quando há um atendimento de um determinado público, de uma pessoa, pessoas que estão com seus direitos sociais violados, nós aqui na promotoria podemos instaurar alguns tipos de procedimentos extrajudiciais, realizar audiências públicas para ouvir a comunidade, fazer requisições ao poder público, se verificarmos que há um direito violado. Podemos também efetuar recomendações, compromissos de ajustamento de conduta com o poder público, para que eventuais condutas lesivas aos direitos, especialmente aos direitos em pessoas em situação de vulnerabilidade, para que sejam preservados. Como eu disse, o Ministério Público ele serve à sociedade, nós servimos à sociedade, e especialmente à sociedade em situação de vulnerabilidade social. Nós realizamos também a fiscalização, na capital, por exemplo, tem as instituições que abrigam pessoas em situação de rua, há essa fiscalização pela parte do Ministério Público, há uma participação ativa do Ministério Público em garantir a essas pessoas uma vida digna, para que nós tenhamos assegurado que a Constituição previu que é o mínimo existencial, a conjuntura entre o artigo 1º, inciso 3º, o artigo 3º, inciso 3º da Constituição. Quais são os desafios enfrentados pelo CRAS para assegurar que suas intervenções promovam a dignidade da pessoa humana? Primeiramente, a gente sabe que as nossas intervenções elas são garantidas, elas garantem a dignidade, porque elas são respaldadas pela resolução, que é a resolução 05 de 2020, que é do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, todo atendimento que a gente faz lá, seja uma avaliação de auxílio de alimentação, ou seja, algum outro tipo de intervenção, ela é respaldada pela resolução.
né? Eu consigo ver assim, que um dos maiores desafios é a agenda mesmo. Porque as pessoas até pensam que o CRAS atende só bairros mais pobres. Na verdade, o CRAS atende a cidade toda. E a gente é só uma equipe. Né? A parte técnica ali, a gente é só uma psicóloga e uma assistente social. A gente tem que dar conta da cidade toda. E o ideal é que o atendimento ele seja psicossocial, que a gente atenda junto. Só que nem sempre a gente consegue. A gente tenta, na maioria dos dias, manter a agenda todos os atendimentos juntos. Mas em casos de urgência, né, de alguém que não pode estar esperando, a gente precisa separar esses atendimentos. Que aí a gente consegue atender o dobro, atendendo separado. Só que não é o ideal. E aí vai ter momento que a gente vai conseguir manter o psicossocial e vai ter momento que não. Ao meu ver, esse é o maior desafio, sabe? Muitas vezes as pessoas pensam que o CRAS atende mãe solteira com filhos. E não é. O CRAS atende quem está passando por situação de desproteção social, vulnerabilidade, independente se é homem, se é mulher, independente. Quais são as melhores práticas para psicólogos que trabalham com populações vulneráveis para garantir que suas intervenções promovam e respeitem a dignidade da pessoa humana? A gente tem que tomar um cuidado com a pessoa que a gente está recebendo, porque assim, diferente da clínica, a pessoa que está no CRAS, ela já passou por diversas situações, né? Seja situações de inseguranças sociais mesmo, né? De moradia, de água de luz, de alimentação, ou seja, por uma situação de violência, né? Que no caso aqui no município já é do CREAS. Né? Se é uma pessoa que sofre de situação de violência e chega no CRAS, ela é acolhida e encaminhada para o CREAS, né? Que atende público de violência. O CRAS atende só público de vulnerabilidade, com segurança alimentar, questão de vínculos fragilizados com a família, a gente vai atrás, fortalece os vínculos, né? Mas aí nessa questão a gente tem que ter um cuidado na escuta empática, né? Um olhar mais cuidadoso, para aquela pessoa se sentir bem recebida. Isso não é só o psicólogo, né? É recepcionista, é assistente social, é coordenação, é todo mundo que está ali no serviço. Tem os técnicos do Bolsa Família, que faz um atendimento mais de cadastro mesmo, né? Um atendimento mais técnico, mais formal. Não é um atendimento mais humanizado, mas ao mesmo tempo ele tem que ter um olhar humanizado. Né? Porque aquela pessoa não é fácil para aquela pessoa chegar ali. Então ela tem que chegar ali, ela tem que se sentir bem para ela conseguir, né? Às vezes, por exemplo, ela chega ali querendo só uma cesta, mas na hora que passa para dentro da sala, ela está sofrendo uma situação de violência, ela está sofrendo várias outras coisas. Então, para ela conseguir chegar e falar, porque às vezes se ela não falar ali, ela não vai falar para mais ninguém, sabe? Inclusive, tem situações assim, a pessoa chega, fala que está com insegurança alimentar, e quando ela está lá dentro, ela tem com aquela pressão assim, eu preciso conseguir falar isso, se eu não falar aqui, eu não vou falar depois. Entende? Então, não só o psicólogo, mas a equipe inteira tem que ter esse cuidado, essa empatia, esse acolhimento. Alexandre, como o direito penal pode assegurar um tratamento justo e equitativo para os indivíduos em situação de vulnerabilidade ao longo de um processo judicial? Vejam, quando a gente fala de direito penal, a gente não pode colocar essa questão de forma isolada. Todo direito, e o direito penal faz parte do direito, pertence a uma sociedade e é reflexo dessa sociedade. Então, se a sociedade e o Estado que representa essa sociedade é democrático, a tendência é que o direito penal também o seja. Se for uma sociedade onde o Estado é um Estado autoritário ou totalitário, a tendência é que o direito penal não respeite a dignidade da pessoa humana e seja um direito penal altamente repressivo. Então, para melhorar o direito penal e o sistema penal como um todo, é preciso melhorar a sociedade e melhorar os sistemas que gerem essa sociedade, tornando o Estado mais democrático possível. Então, melhorar o direito penal passa pela melhora do direito, pela melhora do Estado e pela melhora da própria sociedade. Como é que a gente melhora a sociedade? Aqui é algo que a gente diz a quatro ventos, parece simples, mas realmente não é muito aplicado. A gente melhora a sociedade para ela trabalhar os seus direitos de duas formas. Primeiro, através da educação. Uma sociedade sem educação, sem conhecimento, não tem como reclamar seus direitos. E depois, numa sociedade capitalista, não há como fugir disso, a gente tem que ter uma melhor distribuição de renda, sabe? Por que existe gente vulnerável? É porque tem gente que está em situação superior, não há equilíbrio. Né? Então, se a gente tiver uma sociedade sem educação e sem renda, sem distribuição de renda, não há como ter direito legítimo e não há, logicamente, como ter direito penal legítimo. E o Brasil peca muito nesses dois sentidos, né? Os nossos governantes parecem
no geral, não vou falar nenhuma espécie de governo, não dá muita primazia para a educação, né? Alguns governos melhores que outros, mas caminha muito devagar. E a questão da distribuição de renda do Brasil é uma penúria. Só para termos de informação, o Brasil é o quarto, esse estudo é da Folha de São Paulo, o Brasil é a quarta pior distribuição de renda do mundo. Vocês têm ideia, a quarta pior, de trás para frente a gente é o quarto. Nós estamos atrás, deixa eu ver se eu vou lembrar, da África do Sul, da Nicarágua, o terceiro país eu não vou lembrar, depois Brasil. Vejam quantos países nós temos, o Brasil é a quarta pior distribuição de renda. Aí a gente fica pensando naqueles países africanos, nossa, os africanos sofrem muito, claro que sofrem, né? Mas em termos de renda, porque nós temos um PIB elevado, mas a distribuição do PIB não ocorre, né? Um outro dado, 30% da riqueza do Brasil se encontra na mão de 1% da população. Ou seja, vejam, de tudo que o Brasil produz, 1/3 está na mão de 1%. Aí vocês imaginam, né? 70% dos outros 99%, né, cento da população. Então não temos como falar de direito, de acesso à justiça, se a gente não tem um equilíbrio entre as partes. E quais são as estratégias e medidas que podem ser implementadas para garantir que a aplicação dessas prerrogativas de segurança pública não sejam desproporcionalmente direcionadas aos menos favorecidos? Olha, infelizmente, a nossa sociedade é muito preconceituosa. E ela é preconceituosa em vários sentidos. E isso também, os membros do Estado também estão contaminados por esse preconceito, fazem parte da sociedade. A nossa sociedade ela tem preconceito com a mulher, é misógina. A nossa sociedade é patriarcal. A nossa sociedade ela tem preconceito com as pessoas de cor. A nossa sociedade tem preconceito social, né? Às vezes a pessoa chega bem vestida, ela é bem tratada, chega mal vestida, ela é maltratada. Então a gente passa por um problema, que é um problema muito mais fundo que em relação ao direito penal. É um problema do preconceito com o próximo, né? E isso influencia na aplicação da lei penal, porque a gente está lidando com pessoas, né? A gente está lidando com pessoas. Quem aplica a primeira lei penal é o soldado da viatura, né? E se o soldado da viatura tem preconceito, ele passa esse preconceito na aplicação da lei penal. Ele para a pessoa de cor numa blitz, ele, por exemplo, passa duas pessoas, um branco e um negro, ele para somente o negro. Isso acontece, a gente sabe que acontece, porque é um reflexo da nossa sociedade. Passa uma pessoa de terno, pode estar com o bolso cheio de droga. Passa um menino com o cabelo pintado de amarelo, ele é o primeiro a ser encostado no muro. Então, a aplicação do direito penal, isso vale para vários outros exemplos, mas a aplicação do direito penal está muito nessa ideia do preconceito. Mas esse preconceito, como é que a gente derruba isso? Não é fácil. A gente derruba isso com muita educação, com muita informação e com essa busca de uma sociedade mais igual, sabe? E principalmente com a ideia da identidade de classe. Porque eu fico observando, né? Como é que a gente pode falar de direito penal e aplicação do direito penal se as pessoas menos favorecidas não têm acesso ao mínimo, né? É muito cômodo eu falar a pessoa furtou, que ela tem que ser condenada. A gente não sabe o histórico de vida dessa pessoa, né? Então, se a gente não melhorar a nossa sociedade, você pode ter o direito penal que for, que não vai resolver. Vivemos em um mundo onde a luta pelos direitos humanos vem sendo um tema de grande relevância social. Diante disso, inspirado no livro Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus, abordaremos algumas propostas que visam mitigar algumas das questões mais urgentes que nossa sociedade enfrenta, garantindo assim que todos tenham acesso aos direitos, construindo uma sociedade mais justa e equitativa. Educação. Para a educação, promover programas de ensino continuado a indivíduos que, devido à situação vulnerável, não tiveram oportunidade de seguir sem estudos, além de programas de especialização aos educadores, para que possa promover a esses indivíduos uma forma que os de conhecimento dos seus direitos e dignidade, além de margem para se inserir no mercado de trabalho. Assistência aos desamparados. Para assistência aos desamparados, seria viável o fechamento de parcerias com grandes indústrias alimentícias para que destinem seus excedentes de produção às comunidades que enfrentam a fome, para que possam
mitigá-la, além de promover o desenvolvimento sustentável. A criação de programas de habitação popular, instalação de redes de saneamento básico, pavimentação de ruas e abastecimentos frequentes de água potável são também alternativas imprescindíveis para a melhoria da qualidade de vida em áreas vulneráveis, para que os indivíduos que lá residem possam habitar em sua casa com dignidade, até terem oportunidade para se alocar. Saúde. Aumentar o financiamento para a construção e manutenção de hospitais e postos de saúde, especialmente em regiões carentes, garantindo o acesso universal e de qualidade a esse serviço. Isso inclui a formação contínua de profissionais, melhoria de salários e valorização dos trabalhadores de saúde. A saúde bucal é fundamental na estratégia da família, assim deve priorizar atendimento a gestantes e crianças em situação de vulnerabilidade. Visto que os problemas bucais afetam a saúde geral e o desenvolvimento infantil, nesse sentido, deve oferecer também atendimento especializado e gratuito para casos mais complexos, como cirurgia bucais. Isso assegura uma melhoria na qualidade de saúde como um todo, especialmente em população vulneráveis. É imperativo também oferecer apoio à população em situação de vulnerabilidade psíquica, que sofrem transtorno devido à violência e situação que ameaça sua integridade física e mental. Incluir suporte psicológico imediato, fornecido por profissionais especializados que realizem atendimento de urgência no local, respondendo rapidamente ao pedido de ajuda do indivíduo. Segurança pública. A segurança é um direito fundamental, mas as políticas de segurança pública devem estar alinhadas com a justiça social para não reforçar ciclos de violência e exclusão, reformar as polícias para garantir uma atuação baseada nos direitos humanos, além de investimento em programas de inclusão para jovens em risco e ampliar políticas de reintegração social para ex-presidiários. Direito das mulheres. Os textos de Carolina de Maria de Jesus não retrataram exclusivamente sobre o lugar das mulheres negras e pobres na década de 60. Porém, por meio da leitura do livro, é possível refletir sobre o assunto. O livro Quarto Despejo nos mostra como a situação de fome e miséria afeta e aflige diretamente a dignidade da pessoa humana. Constituição de 1988. Constituição essa que cria vários direitos que são direcionados a proteger os direitos humanos, principalmente a dignidade da pessoa humana. Eles apenas colocam isso no nosso ordenamento jurídico, mas apenas a inclusão desses direitos não é suficiente para os tornar eficazes sem as medidas corretas. Segundo Josiana Dourado, procurador do Estado de Rio Grande do Sul, a busca da efetividade dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados devem ser garantidos pelo Estado por meio de políticas públicas. Dessa forma, o Estado Democrático de Direito, como protetor dos direitos humanos e da democracia, precisa criar meios de assegurar tais direitos não apenas no papel, mas também na prática. Portanto, vê-se a necessidade de criação de novas leis que visem mitigar a fome e outras dificuldades sofridas na sociedade atual, para que todos assim tenham direito a uma justiça e a uma sociedade igualitária. Mas será que um dia isso vai acontecer? Sabiela, a vedete da favela. Conhece Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela,